Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos falar dos números quânticos, os números que caracterizam o estado de um elétron no átomo. Mas, para falar dos números quânticos, precisamos antes falar do átomo de hidrogênio. Já quantizamos o átomo de hidrogênio através do Bohr, e nessa quantização aparece o número quântico principal. Mas devemos ir além. Para quantizar completamente o átomo, devemos aplicar a equação de Schrödinger. Resolver a equação de Schrödinger nesse caso, em coordenadas cartesianas, seria extremamente complicado, mas podemos utilizar a simetria do problema. Podemos reescrever a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, ou seja, em termos de r, θ e φ. Dessa forma, chegamos a uma equação separável. Podemos separar a solução, que é π, em duas partes, uma parte radial e outra parte angular, e resolver cada parte separadamente, por método de Frobenius. A solução é bem longa e levaria algumas horas, então vou resumir. A parte radial depende de dois números inteiros, denotados por n e l. Já a parte angular, chamada de função harmônicos esféricos, depende de dois números inteiros, L e M. N, L e M são os chamados números quânticos. O número quântico principal já aparecia muito antes de Bohr. Já no século XIX, os astrônomos e químicos como Balmer, Rydberg e Fraunhofer identificavam as raias espectrais dos espectros dos elementos químicos através desse número. A partir de Bohr, ficou claro o que representava esse número, as camadas eletrônicas, ou nível de energia. Esse número também aparece nas soluções da equação de Schrödinger e está relacionado aos níveis de energia. Cada nível de energia, ou camada, é representado por um valor de n, ou então uma letra maiúscula do alfabeto, como aprendemos em química. O valor do número n pode ir de 1 até o infinito. O elemento químico mais pesado conhecido, que é o elemento 118, o Gunnison, vai até o nível n igual a 7. O número quântico secundário, L, é relacionado ao momento angular orbital do elétron e define os chamados orbitais. O valor de L vai de 0 até n-1. Então, para o nível n igual a 2, teremos L valendo 0 e 1. Para n igual a 3, teremos três valores de L. L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2. E para, por exemplo, n igual a 1, teremos apenas um valor de L, que é L igual a 0. E assim por diante. Cada valor de L pode ser representado por uma letra minúscula do alfabeto. Por exemplo, o valor de L igual a 0 é definido como sendo o orbital S. O valor de L igual a 1 é o orbital P. O valor de L igual a 2 é o orbital D. E L igual a 3, o orbital F. Então, esses valores de L formam os orbitais S, P, D e F, que aprendemos lá em Química no ensino médio. Essa notação através das letras S, P, D, F é chamado comumente de notação espectroscópica. Só para complementar, o orbital é a região de maior probabilidade de um elétron estar. Então, por exemplo, um elétron com nível de energia equivalente ao n igual a 2. Para n igual a 2, você vai ter o L igual a 0 e o L igual a 1. Então, são dois orbitais possíveis para esse elétron, o orbital S e o orbital P. Lá no ensino médio, a gente geralmente chama os orbitais de subníveis de energia. O número quântico m está relacionado ao momento magnético do elétron e define a orientação
dos orbitais. O valor de m vai de menos L até mais L. Então, por exemplo, para o orbital S, que equivale ao L igual a zero, teremos o m valendo apenas zero. Para L igual a 1, que equivale ao orbital P, teremos três valores de m, menos 1, 0 e 1. Para L igual a 2, que equivale ao orbital D, teremos 5 orientações de momento angular, portanto 5 valores de m, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para L igual a 3, ou seja, o orbital F, teremos 7 valores de m, indo de menos 3 até mais 3. Através da função harmônicos esféricos, que é uma das soluções lá da equação de Schrödinger, nós podemos formar a geometria dos orbitais. A geometria dos orbitais é dada pela função harmônicos esféricos. É uma geometria bastante diferente e estranha, como vocês podem ver. É bastante curiosa a história do L e do M, porque ao contrário do número quântico principal, N, que era conhecido já desde o século XIX, o número L e o número M só foi descoberto através do advento da mecânica quântica, já no século XX. Lá no fim do século XIX, quando Peter Zeeman descobriu o chamado efeito Zeeman, que é o desdobramento das raias espectrais sobre um campo magnético, já havia uma suspeita de que havia algo errado. Os modelos que tinham na época não correspondiam com a realidade. O efeito Zeeman não tinha explicação na época. Foi só com o advento da mecânica quântica no século XX que adicionaram a esse modelo o momento angular e o momento magnético do elétron. E daí surgiram dois números quânticos, o número quântico L e o número quântico M, que saíram naturalmente da equação de Schrödinger. Se observava que não havia mais simples transições entre níveis de energia, mas havia outros tipos de transições. As linhas espectrais, que eram únicas, ou seja, representavam apenas uma transição entre níveis de energia, agora se dividiam em números ímpares, que correspondem aos valores de m. Com esses três números quânticos, podemos representar o estado de um elétron no átomo. E podemos definir um estado como sendo um ket, que é esse parênteses estranho, contendo esses três valores, N, L e M. Bem, agora vamos a um pequeno diagrama. Para n igual a 1, temos apenas um valor de L, que é L igual a 0, ou seja, o orbital S. Então teremos o subnível 1s. Como L é igual a 0, então só há um valor de m, que é m igual a 0. E usando aquela notação de ket, colocando os valores de n, l e m, para o nível de energia E1, teremos apenas um estado possível, que é o estado 100. Para n igual a 2, que está associado ao nível de energia E2, teremos dois possíveis valores de L, L igual a 0 e L igual a 1, portanto, os orbitais S e P. Para o orbital S, teremos apenas um valor de m, m igual a 0. Já para o orbital P, teremos três valores de m, m igual a menos 1, m igual a 0 e m igual a mais 1. Representamos isso colocando três tracinhos ali no orbital P. Então, para a energia E2, teremos 4 estados possíveis. Para o nível n igual a 3, teremos a energia E3. E teremos 3 possíveis valores de L. L igual a 0, ou seja, orbital S. L igual a 1, ou seja, orbital P. E L igual a 2, ou seja, orbital D. Para o orbital S, temos m igual a 0. Para o orbital P, temos m igual a menos 1, 0 e mais 1. E para o orbital D, teremos 5 valores de m. M igual a menos 2, m igual a menos 1, m igual a 0, m igual a 1 e, finalmente, m igual a 2. Então, para a energia E3, teremos 9 estados possíveis
que o elétron pode ocupar. Mas ainda tem mais um número quântico, o número quântico de spin. No início da década de 1920, Wolfgang Pauli já havia teorizado um quarto número quântico, o spin. Em 1922, Stern e Gerlach fizeram um experimento onde um feixe de átomos sob um campo magnético se dividia em dois, o chamado efeito Zeeman anômalo, que ninguém conseguia explicar. A explicação só veio em 1927, quando Uhlenbeck e Goldsmith resgataram a ideia de Pauli do spin para explicar o efeito Zeeman. O spin não surge naturalmente da equação de Schrödinger, mas é uma correção, ou melhor, uma adição nas soluções da equação de Schrödinger. Para o elétron, esse valor é meio. Então, o elétron pode ocupar o estado de spin mais meio, que é chamado de spin para cima, e menos meio, que é chamado de spin para baixo. No geral, quando não estamos medindo, o spin de um elétron é a combinação do spin para cima e do spin para baixo. Isto é, existe uma probabilidade de encontrar o elétron com spin para cima e uma probabilidade de encontrá-lo com spin para baixo. Falaremos isso um pouco mais num vídeo específico sobre o spin. Então agora podemos voltar naquele diagrama que falamos anteriormente. Só que agora, em vez de representar por tracinhos, vamos representar por caixinhas, por quadrados. E dentro de cada um desses quadrados, que equivale ao número quântico m, teremos dois outros números possíveis, que é o número S, que pode ser mais meio ou menos meio. Então, cada quadradinho terá uma setinha para cima, representando o spin mais meio, e uma setinha para baixo, representando o spin menos meio. Então, você dobrou o número de estados possíveis. Para n igual a 1, que antes era um estado possível, agora temos dois estados possíveis. Para n igual a 2, que anteriormente era 4 estados possíveis, agora são 8. Para n igual a 3, temos agora 18 estados possíveis. Então, com esses 4 valores, chamados de números quânticos, podemos descrever o estado de qualquer elétron dentro do átomo. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.